Fala galera, Paulo do canal Falando Nisso, hoje com um convidado muito especial, uma pessoa com quem eu convivo há bastante tempo, principalmente nos campos, dentro da nossa comunidade. Ele que tem um projeto muito legal, muito bacana, um projeto sobre boxe, e o mais importante, envolvendo crianças e adolescentes. E esse projeto nasce no coração dele, e eu trouxe ele para a gente bater um papo aqui. O nome dele, eu confesso que eu não sabia, mas Guilherme Jesus, Cosme Henrique Guilherme Jesus de Araújo. Araújo. Confesso que não sabia, que na comunidade ele é mais conhecido como Bilil. E aí, Bilil, fala um pouco. Então, Orleance de Bragança, a gente pode eu pedir para tirar, né, para não deixar com muita evidência. Ainda tinha o Orleance de Não, Bragança. brincadeira. Mas é isso. Cosme Henrique, Guilherme de Araújo. E da onde vem o apelido Bilil? Bilil, brother. Acho que dos anos 2000, o meu apelido mesmo original, dado pela minha avó, Dona Maria, que você conhece ela muito bem, era Jubileu, por conta de um troféu que no passado a seleção brasileira ganhou, que era chamado de Jubileu de Prata, que era um simbolismo de felicidade. E a minha mãe teve um problema antes de mim, na questão da gravidez, e a minha avó me nomeou, porque minha mãe vingou com a minha gravidez, eu acabei vingando. E quando eu comecei, nos anos 2000, que gerou aquele lance dos bondes de funk na comunidade, a dançar, o meu apelido original, Jubileu, não combinava com as rimas das músicas. E aí eles, cara, preciso resolver isso aí, porque a gente precisa encaixar o seu nome, seu apelido nas músicas, e Jubileu não tá dando. Aí eles falaram, pô, então quer saber? Vamos colocar Bilil. E aí pegou, e eu tô aí até hoje aí sendo chamado de Bilil. Isso nos bailes funk. Isso foi quando, Bilil? Mais ou menos. Cara, nos anos 2000, velho. Quantos anos você tinha essa época? Eu tô com 30 anos hoje, sei lá, há 10 anos atrás, essa é a matemática? Sei lá, eu tava Tu tinha mais ou menos 20 anos? menos que isso. 15? 15, 14 para 15 anos, um pouco menos talvez. 14, 15 anos já estava lá nos bailes Já funk. tava nos bailes funk, já dançando, sendo mascotinho do grupo e tudo mais. Era uma parada legal. E quantos anos o Bilil tem hoje? Eu tô com 30, né? Caraca. Fala um pouco do boxe na tua vida, como nasce o boxe na tua vida, o que te inspirou? O boxe na minha vida, ele surgiu por conta de um amigo, de um rapaz que é um cara que eu tenho uma consideração muito grande, uma das pessoas que ajudaram a funcionar a minha vida, que é o Magno, um competidor, que me levou pro boxe. Eu já praticava esporte na época, depois que a gente, na juventude ali, que eu parou o lance da dança, e tudo ficou muito turvo na cabeça de um jovem de dentro de uma comunidade. Eu ingressei no jiu-jitsu, eu não tive muito êxito, te confesso, mas estava praticando, só que eu já tinha esse anseio, esse desejo de praticar o boxe, mas a nobre arte mesmo, que não é algo muito natural da cultura do brasileiro, principalmente do carioca. Hoje, por dentro da modalidade, eu sei escolas tradicionais, mas é muito difícil você encontrar. E aí tinha um projeto que estava começando que se chama Abraço Campeão, que é um projeto que eu ainda faço parte hoje como educador esportivo. Estava começando, era uma quadra de futebol, e aí eu participei da primeira aula junto com esse camarada que me levou do Magno. E, cara, eu me encantei. Aonde foi isso, Bilil? No Morro do Adeus. Morro do Um Adeus. morro à frente do morro onde eu moro, né? Da favela, da comunidade onde eu moro. E qual é o nome da comunidade que você mora? Moro no Complexo Alemão. Hoje eu moro no Morro dos Mineiros, mais situado ali dentro do olho do furacão, assim dizendo, que é dentro do Complexo Alemão. Ah, legal. Morro dos Mineiros, para quem não conhece, é uma localidade dentro do Complexo do Alemão. Dentro do Complexo de E o Freitas. Morro do Adeus, que ele citou, é uma comunidade à frente do Complexo do Alemão. E como é o Bilil fora dos ringues? Antes da gente mergulhar nesse universo chamado boxe, no qual hoje você faz parte, Rapaz. conta um pouquinho da história do... Porque muita gente não te conhece. Uhum. E muita gente também conhece um pouquinho da sua história. Sim. Eu era um que eu não conhecia bem a sua história dentro desse projeto do boxe, né? Então, da mesma forma que eu tenho essa curiosidade, conta pra gente. Cara, o Belil fora, não vou nem dizer fora do ringue, porque seria muito, talvez,
prepotência minha dizer sobre eu dentro do ringue, até porque eu nunca fui um atleta extraordinário, não, pelo contrário. Mas o Billy fora do boxe, um cara tradicional, que um pai de uma menina linda chamada Clarissa, filho de uma guerreira. Quantos anos tem a Clarissa? A filha vai fazer 6 anos, agora tá com 6 5, anos? vai 6 em maio. E tu é um paizão? Eu tento ser, eu não sei, acho que talvez lá na frente ela possa dizer se eu sou um pai ou não, sou suspeito para falar de mim mesmo. Legal. Mas sou o pai da Clarissa, sou filho da Andréia, neto de duas Marias, tanto de pai e de mãe, acho que isso tem um peso muito grande. Legal. Se Jesus era filho de uma Maria, eu sou neto de duas. Então, uma base familiar bem forte. Graças a Deus, assim, Que bom. comparado com o nosso cenário, minha base familiar é muito forte. Ah, legal. Muita gente começa a luta por várias e diferentes razões. A sua, ela começa por uma necessidade, foi prazer? Acho que um resgate de identidade. Porque, lembra como eu falei sobre eu ser dançarino lá atrás e ter criado, gerado uma identidade como dançarino? O boxe é uma dança, não é? É uma dança e me ajudou bastante. Mas o que a gente procura dentro da comunidade cara, ser aceito por alguma coisa. A gente está buscando ali a todo tempo, sabe, a aceitação, o reconhecimento. E são poucas coisas que te entregam isso lá dentro. Ah, legal. E, cara, o esporte é a única coisa que faz isso acontecer. E quando eu deixei de ser dançarino, gerou um Grand Canyon, tipo uma lacuna entre um espaço-tempo de que deixei de ser dançarino, juventude e vida adulta. E a única coisa que preencheu esse espaço foi o boxe, foi o esporte, porque era muito bom para mim, eu me sentia muito bem. Quando eu ia competir, chegava no morro com uma medalha, eu era considerado como, tu é o lutador, sabe? Coisas poucas, mas que fizeram total diferença na minha caminhada. E isso te enchia de orgulho ouvir esses elogios, claro. É bom demais, velho. Quem não quer? É uma gratificação única, não tem como ser E diferente. tu lembra do momento, do primeiro dia que tu calçou uma luva, porque é calçar luva, né? Não é colocar calçar, luva. não, calçar uma Calçar luva. Tu lembra Primeiro a momento, sensação que tu calçou um par de luvas? cara, eu lembro, assim, era um par de luva muito surrado. Como eu te falei, o Abraço Campeão ele começou muito pequeno, tal como o meu projeto está iniciando hoje, um embrião. Era um espaço pequeno, um vestiário cedido por uma organização, uma quadra de futebol onde a gente tinha que meio que atrapalhar ali o lazer do pessoal de jogar o futebol para poder apresentar ou praticar uma aula de boxe. E quando eu calcei a luva a primeira vez, eu me senti desconfortável, confortável, sabe? É porque quando eu cheguei, já tinham pessoas lá praticando. Então eu não sabia nada. E já havia pessoas que, com pouco que sabia, já era extraordinário. Então quando eu calcei a luva, senti aquela primeira mão numa escola de combate, ou, sabe, um sorriso, um abraço depois de uma sombra livre, que a gente chama na modalidade. Acho que foi isso. Então, a primeira vez que eu me senti seguro, eu me senti corajoso, bravo, sabe? São esses sentimentos que a modalidade, o boxe, causa na gente. Legal. Você falou que você faz parte de um projeto chamado Abraço Campeão. Sim. Quem é o responsável pelo projeto? Quem encabeça esse projeto? Cara, o cara que encabeça esse projeto é uma das pessoas que você precisa conhecer. Talvez um ser humano extraordinário. Eu sou muito suspeito por falar dele, porque é um cara que moldou o meu caráter, moldou o meu destino. Legal. Tava com ele agora há pouco. Se vocês sabem, tá rolando um carnaval lá fora. E eu tive o prazer de estar com ele antes de vir para cá. O nome dele é Alan Duarte. Ele vem de um outro projeto social. Pô, legal, cara. Localizado na Maré, e lá ele aprendeu a modalidade e tudo mais, participou de campeonato, uma trajetória um pouco parecida com a minha, só que de uma extremidade muito maior no âmbito de impacto social na vida dele. E assim, é um cara fora de série, um maluco que salva a vida, né? O cara faz cosplay de Cristo. Alan Duarte? Alan Duarte, Alan Duarte. Alan Duarte, está convidado, hein? Na próxima quero você aqui. Top, esse é o cara. Pô, legal. Bom, principalmente a gente que vem de comunidade, eu também sou de lá, né? Eu vim de lá. Tenho orgulho disso, porque eu tenho uma história muito interessante. E a gente sabe que muitas das vezes a gente dá os primeiros passos em alguma área, seja ela qual for, não é fácil. Você teve alguma dificuldade? Teve alguém que disse que isso não ia te trazer nenhum retorno? Pô, velho. Você pensou em desistir? Teve... Né? Sempre tem aquele... O que eu posso dizer não adianta. Lá dentro, você estava lá, você está lá, né? Sua rotina, né? É lá dentro, suas pesquisas, seu trabalho é lá dentro. Ali é uma área onde a gente
está fadado a pensar de forma negativa. A gente busca fugir disso para, no meio daquela neblina social, encontrar uma luz para, de forma positiva, caminhar. Então, sim, eu encontrei alguns desafios como algumas críticas de pessoas próximas, de pessoas não tão próximas assim, a conseguir dificuldades com acesso, acessibilidade, a dar ingresso ao meu projeto, hoje não tem como ter aula aqui porque talvez possa acontecer algo ruim que possa atrapalhar e prejudicar a segurança dos seus meninos e das suas meninas. Então, a gente está ali fadado a uma mentalidade negativa. Só que se eu me deixasse barreirar por conta disso, talvez eu não estaria aqui no teu podcast agora. Então, acho que aconteceu, mas não foi páreo para poder impedir. Que bom, que bom. Em algum momento, o boxe ele entra na sua vida, né? Ele passa a ser um esporte e o teu passatempo. Um hobby. Só que em algum momento ele deixa de ser um hobby, um passatempo, e você começa a enxergar algo mais. Como foi esse momento? Foi quando eu vi que, ainda eu sendo um cara muito, muito micro dentro da modalidade, mas com pouco que eu sabia, eu poderia levar alguma coisa para quem sabia menos ainda do que eu. Tipo, exemplo, eu não sou um cara que você vai pesquisar aí no Google e vai achar títulos nacionais ou internacionais ou estaduais, não vai. Mas eu sou um cara que estou ali, vivenciei, vi atletas e vejo hoje como treinador atletas extraordinários entrar dentro do ringue, pego aquilo dali, acolho aquilo para mim e entrego para quem não sabe nada. É tipo, o pouco que eu sei, talvez possa ser muito para quem não sabe quase nada. Com certeza. Então eu uso isso como uma engrenagem para, quem sabe no futuro, um dia, é um sonho, e eu confesso que eu vou trazer aqui para vocês, de ter um atleta olímpico. É algo que eu tenho para mim. Então é isso. Pô, legal. Diferente de outras artes marciais, o boxe não tem graduação ou faixas. O karatê, por exemplo, você tem as faixas, assim como o jiu-jitsu, né? E o boxe não tem. Fala um pouco disso. Cara, é uma pergunta que ela vai meio que me limitar na questão de eu responder sobre a modalidade, porque eu sou um embrião, eu estou chegando agora. Eu não posso dar uma opinião de algo que é milenar, né, de centenas de anos atrás. Mas, ao meu ponto de vista, e eu, como novo treinador, estou chegando agora, o boxe não tem faixa por tradição, porque ele não se classifica pelo aluno em casar uma luta com um aluno faixa roxa, marrom, amarela, cinza, azul, como as determinadas modalidades de artes marciais faz. O boxe não, ele é voltado para a área competitiva, só que tem a divisão entre o profissional, o amador, o pró, e a faixa em si não faz tanto sentido. E quando a gente vai organizar um campeonato, a gente tem as diferenças de categoria, que são os pesos, as diferenças de idade, que são atletas mais novos, que a gente classifica como infantil, juvenil, e os atletas adultos, que a gente chama de elite. Então, visto isso, fica a critério da pesquisa do treinador, do entendimento do treinador como um bom cuidador, além de ser só treinador, um bom cuidador, talvez um pai para aquele aluno, identificar com quem ele vai fazer com que aquele atleta dele case ou lute, né? Então é isso. A faixa para o boxe, na minha opinião, não faz sentido nesse momento, e ainda eu sabendo que tudo modifica, tudo muda, mas que talvez pessoas não tão bem intencionadas assim possam querer angariar valores aquisitivos em cima de determinados alunos por questões de exame de faixa, esse tipo de coisa. É uma opinião minha e eu posso estar errado, mas eu acredito que manter o boxe da forma como ele é, da forma como ele já vem existindo e ele vem resistindo ao longo do tempo, Há muito tempo. é o primordial. E o fato de não ter essas categorias, faixas, você acha que isso atrapalha no desenvolvimento de um atleta? Eu acredito que não, porque o desenvolvimento do atleta do boxe, e talvez acredito que nas outras modalidades que tem até faixa também, ele é visto como desempenho, como aquele menino subiu de nível porque ele avançou em determinado aspecto físico, mental, intelectual, emocional, e ele hoje está apto
a estar numa categoria mais avançada. Então, tudo isso é um estudo clínico a olho nu. E talvez uma faixa poderia gerar nele um anseio melhor. Ok. Só que já está funcionando, então eu acredito que não faça tanto sentido assim. No boxe, eu sou um praticante de jiu-jitsu, mas para a modalidade onde eu me apaixonei, estou ingressando e estou começando nela agora, eu acredito que não faça tanto sentido assim. Você conhece ou já viu alguém que estava indo muito bem no boxe e do nada ele parou de treinar por qualquer que seja o motivo? Tem alguém que você fala, caramba, ali tinha um potencial atleta, mas por algum motivo, algumas razões, a pessoa simplesmente parou de treinar, abandonando o boxe? Eu não consigo te dizer alguém, porque isso é um relato de centenas de milhares de alunos, não só comigo, não só com a Tempo Certo, que é o meu projeto, ou com a Braço Campeão, ou com as outras escolas mais tradicionais, que é do Rafa Gili, Escola de Boxe do Cachorrão, e entre outras que estão situadas no Rio de Janeiro e fora do Rio também. Mas isso é um dogma nacional. A gente tem muito pouco investimento para a nossa modalidade e para outros esportes também, e que tem muita molecada boa que é impedida de chegar a um sucesso ou chegar ou avançar ou galgar uma trilha muito maior do que chegaria por conta de falta de incentivo. Então tem muito. Não dá para. São muitos talentos jogados fora ou talvez deixados para trás por conta de coisas que poderiam ser resolvidas com muito menos. Com um pouco mais de atenção, um pouco mais de recurso, um pouco mais de investimento. Tem muita gente boa intencionada injetando, mas eu acho que se tivesse mais pessoas com esse propósito, talvez a gente teria muito mais atletas aí. Pô, legal. Teve alguma luta que te marcou? Minha? Sim. Ah, sim. Acho que cada vez que eu entro no ringue, até para fazer um sparring, me marca. Porque é superação, enfrentar meu medo, é enfrentar o peso que às vezes eu tenho que tirar, os treinos que eu tenho que fazer, o meu ego. Porque, pô, entrar no ringue mexe com o teu ego. Você não sabe o que o camarada que está lá do outro lado vai te trazer, então ele pode sobressair acima de você e isso te meio que incomodar um pouco, você não ter saído tão bem assim. Mas eu tenho as minhas, eu posso considerar lutas boas, mas dentro do amador, porque, como eu falei, eu não sou um atleta extraordinário, não. Mas eu tenho a luta contra o Matheus Lopes, que é um menino muito bom, era um canhoto, a gente lutou acho que 2 vezes. E o Vitor Lucas. É um menino que batia muito duro, assim, muito pesado. Eu sinto a mão dele até hoje. E teve aquela luta que te marcou, não pela vitória, não pela derrota, mas por alguma superação. Cara, teve, porque Qual foi? foi a primeira luta que eu cheguei com o olho inchado em casa. Eu lutei fui numa academia muito luxuosa, lá na Barra da Tijuca. Eu lutei contra um atleta chamado Braddock. Já era um senhor de O idade, nome assusta. assusta. Ele já era um camarada. Eu era novo, eu estava na transição de 20 para 21, e ele já era um cara de 30 e poucos anos. Então ele já era um cara do MMA, muito duro. E vencer ele naquele evento, e era um evento muito bonito, assim, sabe? Muito iluminado, com muita gente vendo. Ganhar aquela luta foi muito bom. E foi uma da luta que eu cheguei com o hematoma em casa. Foi a primeira luta que a minha mãe me abraçou e falou assim, cara, para de fazer isso, porque eu não quero te ver machucado chegando em casa. Mãe, Eu acho que mãe. foi mãe. Aí foi uma das lutas assim que eu fiz que eu gostei bastante. Pô, legal. E teve aquela luta que tu falou assim, cara, essa luta eu vou perder, não tem jeito, e tu conseguiu achar um golpe ali, um momento, e tu conseguiu, através de uma luta que tu já julgava, tu ia perder, conseguiu virar e sair Acho que toda vitorioso? luta, toda competição que eu fui, eu sempre ia com medo, achando que ia perder. E toda mão que eu encaixava, ou toda mão que eu entrava, eu me dava ali dentro do ringue aquele anseio de que eu vou conseguir ganhar. Eu acho que eu não consigo te dizer assim, não, sobre isso. Tipo, acho que não. Acho que toda luta que eu já ia pensando na derrota, mas querendo conquistar a vitória. Então, acho que isso é algo normal, assim, pro lutador. Ah, legal. Muitas das vezes a gente só enxerga aqueles rounds ali no ringue. E os bastidores, às vezes a gente não coloca dentro do ringue. Uhum. Teve alguma luta que tu subiu, mas você travava uma batalha interna e quase você não sobe no ringue? Pô, Ah, por algum motivo lá, familiar, dificuldade? cara,
Sim, acho que sim. Eu acredito que todas as competições que eu fiz no âmbito estadual, ou todos os sparring que eu subi, antes de chegar no ringue, tem muita coisa que a gente passa. Eu, por exemplo, não era um atleta que vivia do boxe. Eu trabalhava, tinha minha profissão, tenho minha profissão até hoje, e ia treinar como hobby, e o meu treinador entendia que eu estava capacitado e casava uma luta para mim. Só que nesse meio tempo, nessa brecha, eu tenho minha vida social. Eu tenho pessoas Que bom. que bom, né? Às vezes o atleta mesmo nem tem essa vida social. Mas eu tinha minha vida social. Então, às vezes eu chegava um pouco cansado por não ter treinado tão bem assim. Então, fica desacreditado. E aí vem muito o lance da coragem, da vontade, da superação para poder subir no ringue. Então, acho que toda luta tem isso. Acredito que não tem como modificar isso, não. Já teve aquela luta que tu chegou em casa, tirando essa da sua mãe, que você falou que ela te abraçou e falou, filho, larga o boxe. Teve aquela luta que fisicamente ela te maltratou bastante. Não a ponto de me fazer desistir, mas todas as lutas eu recebi mão, da mesma forma que eu larguei mão também. Mas a ponto de me fazer, tipo, chegar em casa, me sentir desconfortável em querer Mas voltar. fisicamente, Cansado, todas elas. Todas olho elas. roxo, Não tanto, fígado, baço. porque tem muita segurança. Legal. No boxe amador não existe esse contato físico tão forte como a gente vê na luta profissional. É diferente. Tem todo um parâmetro seguro para o jovem atleta poder competir com segurança. Tem uma equipe de profissionais ali dentro presente, tem um equipamento que é devidamente estudado a ponto de não fazer o atleta se lesionar tanto, salvo alguns acidentes. Ok, acontece, isso é normal, mas nada que possa impedir você de matar a sua vontade de querer voltar. Isso eu acho que não. Aí uma curiosidade minha, na sua categoria, você usa uma luva de quantas onças? 10 onças. 10 onças? 10 a 12. 10 a 12. Qual é o menor número e o maior? Aí é pergunta de leigo, eu não conheço. Não, então, é uma pergunta que eu, como hoje treinador, como recém-treinador, começando Por isso que agora. eu quero aprender. Então vamos lá, acho que no boxe a gente entende que é 8, 10, 12, 16 e 18. Ela é dividida por peso, categoria de Por peso, peso. categoria de peso, e cada um para uma determinada ação. 16 a 18, geralmente a gente usa ela para sparring, então a gente evita bater saco com essa luva, né, para poder não deteriorar ela a esse ponto. E de 16 para baixo, a gente usa para treino, que é para escola de boxe livre, escola de boxe condicionada e saco. Então, tudo é feito com um determinado propósito. Todas as lutas. Ah, legal. Bom, vários atletas, antes de subir no ringue, no tatame, etc., ele tem o seu momento. O que passa na tua cabeça minutos antes de entrar no ringue? A trava de segurança, isso, na minha opinião, e de um cara que não alcançou, não galgou o extraordinário. Mas para mim, a trava de segurança, que é, cara, o que aquele cara vai trazer para mim? Ok, essa é a primeira superação. E aí, se eu não me engano, o degrau antes de subir no ringue são 4 degraus, eu acho. No primeiro degrau você pensa nisso, no segundo você entende que você está ali e não tem como voltar, no terceiro desliga tudo, quando você sobe no ringue, que você atravessa a corda, você fala, não tem mais volta, é só você. Eu costumo dizer que o boxe ele é o esporte coletivo, ele é o esporte individual mais coletivo que existe. Tem toda uma equipe do seu lado que levou você até aquele momento, só que ao atravessar a corda, é você e seu adversário e a sua boa audição. Você precisa escutar o seu corner. Então, quando você perde isso, você perde essa trava de segurança, é onde você se sente muito confortável e você não se protege tanto quanto deveria. Então é isso, quando você sente esse medo, mas você enfrenta ele, supera e avança, esse é o ápice do boxe. Legal. Bom, no começo eu penso que a maioria dos iniciantes ali apanham mais do que bate. Como foi esse processo para você? Aprendizado. O que me levou a chegar aonde eu cheguei. De onde a gente vem, apanhar normalmente é comum. Não necessariamente numa luta, né? Mas a gente já tem a nossa história de superação, né? Aquilo ali, entrar no ringue é ficha. Comparado com o que a gente vive.
Se tu parar para analisar, as nossas crianças, os nossos meninos estão dentro de uma exposição social e cultural muito complicada, muito delicada. Então, quando eu pego esse menino, trago ele para mim, injeto nele algum conhecimento de uma determinada modalidade, e eu vejo ele dentro do ringue empregar aquilo, isso dali para mim, meu irmão, é salvar a vida dele. Porque eu estou tirando ele de uma situação muito complicada, estou levando ele para uma situação complicada, controlada. Gera oportunidade, né? E gera esperança. Legal. Oportunidade. Mas a palavra correta é esperança. Não tem como ser diferente. Legal. Para quem está começando, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem no boxe? A ponto de muitas das vezes elas desistirem do esporte e você vê que a pessoa tem potencial, mas entra com muita sede ao pote, acha que as coisas vão acontecer muito rápido. O que você acha que acontece dentro, especificamente do boxe, que fazem com que esse tipo de situação aconteça? Paulo, para mim que eu estou chegando agora como treinador, eu vou te dizer que dá ouvido aos ruídos externos. O que impede muitas vezes um menino de um potencial maravilhoso, ainda que aquele garoto não saiba nada, só que fisicamente, esteticamente, aquele menino possa alcançar, porque tem criança que pega as coisas muito rápido, tem um adolescente que pega as coisas muito rápido. Mas é dar ouvido aos elogios e às críticas. O elogio, ele consegue te elevar até determinado ponto, só que só ele te desvia do caminho. E as críticas, quando você dá ouvido a elas, você deixa de querer avançar, porque você começa a se achar não tão capacitado para exercer aquela atividade. Então, dá ouvidos aos ruídos externos. É isso que é o que mais impede o menino de avançar. Legal. Dentro do projeto no qual você faz parte, tem algum psicólogo justamente para atuar em cima desses momentos, desses alunos? Hoje eu estou trabalhando atuando como educador esportivo no Abraço Campeão, e é um projeto, como eu lhe falei, do Alan Duarte, tudo mais, que começou pequenininho, só que hoje já é uma potência, uma referência, né, social dentro da nossa comunidade, e ele não só injeta o esporte para as crianças, né, tanto o boxe, que é o esporte, a matéria-prima, né, a pedra angulada do projeto, mas o jiu-jitsu, o muay thai, a capoeira, mas junto disso tudo, lá mesmo tem a integração social com as aulas de cidadania e desenvolvimento pessoal e ajuda psicológica. A gente tem profissionais lá que estão aptos a sentar, conversar, não só com o aluno, mas também com o familiar daquele aluno. Legal. Que é o mais importante mesmo. A base tem que estar junto. A base tem que estar junto. Exato. Entendeu? A gente sabe que o treino leva à perfeição. Sim. Né? Mas teve aquele aluno que tu falou, cara, esse aluno não tem jeito, ele não tem dom para isso. E que com bastante treino e passar do tempo, ele se tornou um bom atleta? Essa é a parada. Eu sou esse cara. Legal. Eu sou aquele cara ruim que chegou, apanhou e treinou e voltou. E apanhou, foi na raça, voltou, né? E treinou, apanhou, voltou e treinou. E tá aqui. Hoje eu consigo, com pouco que eu aprendi nessa minha trajetória, colocar um menino na base. Eu consigo fazer um menino jogar um jab direto em um mês. Fazer um menino deslocar, fazer um deslocamento plano para frente, para trás, para um lado e para o outro, fazer uma esquiva lateral, um pêndulo. Eu consigo. Mas porque eu continuei. Porque se no meu primeiro knockdown dentro da academia, fazendo uma escola de combate, no meu primeiro spy, quando eu apanhei feito um boi ladrão, se eu não tivesse voltado, irmão, se eu não tivesse continuado. Então, a modalidade esportiva, principalmente esporte de combate, ela é atrelada e ela só sobrevive por conta desse tipo de pessoa. Que é ruim pra caramba, mas continua. Persistência. É isso aí. Oh, legal. Se o Bilil de hoje lutasse com o Bilil de quando começou no boxe, Vai meter a porrada. como seria essa luta? O Bilil de hoje contra o Bilil que começou, eu acho que o Bilil, quando... Pensando na forma com que você pensa, na forma com que você enxerga a vida hoje, né? Fazendo esse misto. Ó, vamos lá. O Bilil que começou lá atrás, que depois daquele período de iniciação de 3 meses, aprendeu os fundamentos básicos, lutasse com o Bilil de hoje, com 30 anos, que só está querendo dar aula e aprender a ensinar,
Esse Bilil daqui ganhava. O Bilil do começo ganhava, que era um menino destemido, velho, só queria sentar a mão. Inconsequente. Inconsequente. Esse Bilil de hoje não, esse Bilil de hoje quer só ensinar. Legal. Ele tá só querendo pegar aquilo ali que ele tem ali e passar pra frente. Mas seria uma luta muito boa. Seria uma luta boa porque talvez o Bilil de hoje, pelo pouco que sabe, aprendeu bastante coisa e talvez colocaria aquele Bilil ali dentro do ringue no lugar. Mas o Bilil de hoje é um Bilil mais experiente. No boxe amador, o limite são quantos rounds? Vão até quantos rounds? São 3 rounds de 3 minutos por 1 minuto de descanso. Então, se o Bilil de hoje lutasse com o Bilil de antigamente, daria rounds de empate técnico no terceiro round. Ah, não, acho que eu batia nele. Eu batia nele, batia, tava maluco. Legal. Você falou de alguns golpes. Tem algum golpe que você gosta? Aquele golpe que tu guarda e fala assim, cara, é esse que eu vou usar e é com esse golpe que eu vou derrubar o meu oponente? Não tem não, porque o boxe é o momento. Eu acho que o boxe, comparado às outras modalidades, a gente tem poucas ferramentas com infinitas possibilidades. Eu acredito que no Muay Thai, e eu gosto muito de ver justamente o MMA e tudo mais, o Muay Thai na íntegra, o cara tem as mãos, o cotovelo, se não me engano, o joelho, a canela e o pé. O jiu-jitsu tem várias vertentes, o MMA pega tudo e junta tudo num pacote só e joga tudo lá. O boxe não, velho. O boxe é seus 2 braços, o seu aprendizado, e com essas poucas ferramentas você usa as infinitas combinações. Então eu só tenho jab, direto, cruzado na cabeça, gancho no corpo e gancho na cabeça, né? Que a gente chama de upper. Né? Então, você pega tudo isso, trabalha toda essa técnica, desenvolve tudo isso, e com essas poucas ferramentas que você tem, você entra no ringue para poder enfrentar o camarada. Então, acho que não tem um golpe específico. Tem estudo, tem o que você vai fazer ali com o adversário. O Bilil lutador e o Bilil treinador se preocupa mais com a defesa ou com o ataque? Com a defesa. Acho que se você se defender bem, você consegue responder bem. Legal. O Bilil treinador está sempre orientando o atleta, bota a guarda no queixo, não abaixa a guarda, dá um passo atrás, entra, puxa e pega. São nomenclaturas que a gente usa para poder fazer com que nossos meninos se protejam e que ao mesmo tempo ele responda a cada contra-ataque. Legal. Além do boxe, Bilil, qual foi a maior luta que tu travou na tua vida até hoje? Caramba! Ser um bom filho. É uma luta diária ser um bom filho? Ainda assim. Hoje, como um chefe de família, ser um bom filho é muito difícil. Eu não sei, eu não escutei do meu pai se ele sentiria orgulho de mim. Então eu não tive esse feedback. Então eu tento ser, para minha mãe que está viva, para minha avó também, alguém que elas possam, sei lá, conversar com a tia na rua ali e dizer que o meu filho é um bom menino. E ser um bom pai. Legal. Ter esse feedback da minha filha, acho que o que eu não tive do meu pai, que faleceu antes de talvez me ver ser quem eu me tornei, porque quando ele foi eu era um menino muito rebelde, eu não era um filho tão bom assim. Ter esse feedback da minha filha no futuro, para mim, é primordial. Você ficou órfão de pai com quantos anos, Bilil? 17 para 18. 17 para 18. Isso, antes de entrar no quartel. E pode contar um pouquinho como é que foi? Foi bravo. Foi pesado. A perda, né? Porque a perda perdeu um pai, imagino que... nós éramos 3 irmãos, eu, o Iago e o Ivo. Perdi o meu irmão do meio pela violência. E foi justamente na ausência do meu pai, quando esse meu irmão... Meu pai era um pilar, ele era a pedra angular da nossa família, assim, a coluna mesmo. Ele era a coluna, ele era o cara do conselho. Ele era um cara muito bom, assim, bom até demais pro momento de hoje. Às vezes é muito ruim dizer isso, mas ser bonzinho demais acaba te prejudicando. Então, meu pai foi um cara de muito bom coração e acabou sendo prejudicado por conta disso. E quando ele se foi, logo em seguida meu irmão partiu por conta da violência social. E quando dividiu todo um polo familiar, assim, eu fui para um lado, meu outro irmão foi para o outro. Então foi bem difícil. Mas eu acompanhei todo esse trajeto dele de período de internação, queda hospitalar e falecimento. Acho que era eu que estava ali. Então tu pode ser um filho bem presente nesses momentos finais da vida do teu pai. E justamente no pior momento dele foi quando eu me fiz presente. Porque legal. No momento de onde eu era para estar, eu não estava. A rebeldia da juventude acabou me afastando dele. Legal. Ele é um cara muito justo. Que bom.
Então você tem muito orgulho do pai que teve Tenho e sim. isso Tenho. Com todos ninguém os apaga defeitos, ninguém e apaga tu carrega isso pra a vida. coisa boa que ele me deixou. Ah, legal. O boxe te ensinou algo que você leva para todas as áreas da tua vida, teu dia a dia, como pai, como profissional, porque você também trabalha, né? Além do boxe, você tem a sua correria aí, você que trabalha em hospital. Então, o que o boxe te trouxe de ensinamento que você aplica em todas as áreas da tua vida? Cara, o boxe ele me deu uma postura inabalável, sabe? Uma segurança no falar, uma, uma capacidade física que, pela nossa geração de hoje, vai um pouco além do cotidiano. O boxe me deu segurança, me deu coragem, me deu identidade. Acho que não só o boxe, tá? Eu vou dar uma puxada pro jiu-jitsu também, que me, me trouxe isso também, mas o boxe, porque eu vivo isso, né? Eu vivo disso hoje. Então, ele me deu tudo isso, ele me deu tudo aquilo que um ser humano precisa para se manter de pé na nossa realidade. O boxe transforma vidas. O esporte transforma O a esporte vida. transforma O vidas. esporte transforma a vida. Legal. E o que o Bilil diria para alguém que está passando por alguma dificuldade e está pensando em abandonar o esporte? Continua, velho. Tá difícil, tá ruim, tá dando errado, tá perdendo, não importa, é lindo, treina. Treina, volta pra academia, treina. Ai, mas eu fui lá, eu apanhei, o cara me bateu. Mano, treina. Volta pra academia, treina, se proteja, entenda, fale menos, treine mais, observe, vê onde você tá errando, gere em você algo que, um senso crítico que te faça a pensar num outro caminho para alcançar onde você quer chegar, mas só não para, só treina, continua, persistência, consistência, é isso. O Bilil já passou por algum momento em que ele pensou, cara, vou desistir de tudo, vou fazer outras coisas. E se o que te fez retornar ao caminho? Todas as vezes que eu penso em desistir, é quando eu deito a cabeça no travesseiro e falo que eu tô cansado. Eu tô cansado. Caralho, tem que chegar lá amanhã. Ou então tem que treinar, ou então tem que correr. Mas o que me faz voltar não é mais só sobre mim. É sobre a minha filha me levar no colégio dela, isso aconteceu, e dizer para a professora, o meu pai dá treino de boxe. Isso não tem preço. E aí a professora combinar comigo um dia de eu ir na creche da minha filha a fazer uma apresentação de boxe. Ponto. Sobre eu chegar e subir o morro e eu escutar, e aí, treinador, como é que o senhor tá? Tudo bem? Tem treino amanhã? Fecha aspas, sabe? Isso não tem preço. Então, quando deixa de ser só sobre você, quando deixa de ser sobre ser só eu, ser o lutador, mas hoje eu sou o cara que tá dando uma direção e um caminho. Você passa a ser olhado como exemplo por outras crianças, né? Exemplo, velho. Eu recebo bênção, os meninos me pedem bênção de filhos que não são são da minha família, mas não são da minha família. E o menino me faz questão de parar na rua, me abraçar e falar, benção, tio. Sabe? Tem treino amanhã, tio? Isso não tem preço. O treinador Bilil de hoje, o que o treinador Bilil de hoje diria para aquele menino que com 10 anos estava lá no baile funk? O que o treinador Bilil de hoje diria para o Bilil com 10 anos lá no baile? Lá no baile. Continua olhando pro telão, vendo os vídeos que passam no telão, porque passavam os vídeos no telão de luta de boxe, sabe? Do Roy Jones Jr., do Guilherme Rigonde Alves. Eu lembro que eu ficava parado assim, olhando assim, tipo, cara, os caras são extraordinários. E não deixa de olhar pro telão, para de olhar pro lado e deixa de ver isso aí, continue escutando aquela música barulhenta no alto e olha pro telão e veja os highlights de boxe que tá passando no telão. Legal. É isso. É isso aí, ó. Esses highlights aí, ó. Era o som do baile. Tu já tava com 10 anos olhando esses vídeos? Era o som do baile rolando e esse cara passando aí no telão mesmo. Isso aí, ó. É isso aí que passava no telão. Bilil, qual foi a situação mais inusitada que tu já viveu no mundo do boxe? O mais inusitada? Teve alguma situação que tu falou, cara, que situação muito engraçada, tem? Acho que eu tô pra viver isso aí, né? Não consigo algo tão inusitado assim a ponto de eu trazer pra cá. Talvez
traria, mas tudo o que aconteceu, eu acho que aconteceu porque tinha que acontecer. Legal. Hoje, no projeto no qual você faz parte, quantas crianças fazem parte desse projeto? Rapaz, vamos lá, eu tenho que saber essa pergunta de cabeça. As Mas crianças eu não- variam em qual faixa etária? Ou seja, Entre 7 e 29 a mais nova tem 7 anos? entre alunos de 7 a 29 anos. 7 a 29? Isso. Salvo alguns ali que ficam dentro do ambiente, mesmo sendo mais novo, mas quando começa ali já a ingressar com inscrição, se eu não me engano, abraço campeão de 7 a 29. Quantas pessoas, mais ou menos? A gente estamos atingindo aí mais 700 crianças. Isso aí, 700 crianças são 700 famílias. Meninos, meninas, Meninos e meninas. todo mundo. Tudo. Legal. É um ambiente mais seguro, né, que aquele ali. Legal. Para a diversidade de gênero e tudo mais, não existe. Aquilo ali é o lugar perfeito. Legal. Qual é o local que a pessoa vai para treinar com você? Tem algum lugar específico ou você fica caçando lugares? Não. Ou hoje já existe uma sede onde vocês concentram todo mundo e fazem Então, a gente as consegue- aulas de vocês? Isso divide hoje. Se divide o meu eu profissional, né, que é o meu eu educador esportivo, exercendo como treinador dentro da Abraço Campeão, que se localiza um projeto social que se localiza na Rua Osés Motas, número 48, Bom Sucesso. Né, ali próximo do Preso Nick, ali nas mediações ali do Complexo do Alemão. E A Tempo Certo, que é o projeto social que eu comecei em final de 2020 para 2021, naquele período pandêmico, a gente dava aula dentro da comunidade, a gente iniciamos essas aulas dentro do meu quintal de casa, mas como expandiu e o número de alunos acabou aumentando, não tinha como mais ter um suporte para continuar, nós ingressamos e começamos a dar as aulas dentro no Morro do Alemão. No Campo do Alemão, lá em cima, onde tinha a parte do CUFA, tem toda uma história do passado lá, de acontecimentos. Então lá meio que urbanizou e ficou acessível para poder estar levando os meninos para dar aula. Então durante um determinado período, eu fiquei dando aula para as crianças lá em cima, a gente chegou a ter aí cerca de 40 alunos aí, 40 a 45 alunos, tá? E depois as coisas acabaram ficando um pouco mais complicadas e o acesso acabou ficando um pouco mais difícil. Foi quando a gente teve que recuar um pouquinho e aí entrou todo um lance profissional, é isso aí mesmo. Então, tá vendo? Todo esse... Isso aqui é o pessoal se deslocando para o local de treinamento? Essa é a minha turminha. A gente fez um treino no final de semana, mas esse é o trajeto que a gente fazia para chegar no lugar onde a gente ia dar aula. Gente, isso é dentro do complexo Isso do é Alemão, dentro tá? da mata do Complexo do Alemão. Quem acha que ali só tem becos, vielas, Não. casas, etc., ó, Tem toda uma trilha ali, para quem curte uma trilha aí, tem muito verde. tem muita coisa para explorar ali dentro. Então esse é um trajeto que a gente fazia, um trajeto... Se você imagina fazer esse trajeto aí às 6 horas da noite, que é quando eu chegava do trabalho e subia para dar aula, era muito escuro. E toma de subida. Bom, e aí a gente está vendo que assim, os pais realmente confiam, né? Até porque muitas das vezes os pais têm que trabalhar, não Isso. podem acompanhar, Isso aí. então eles confiam ao Bilio. Essa aqui No caso é você que está filmando, eu né? tô filmando, eu tô vindo atrás deles ali Você que filmando. você está fazendo o vídeo, então os pais confiam que Não, acabei. você leve os alunos para o centro de treinamento. Isso aí. Essa confiança né? Essa confiança aí dos pais, né, e das mães, acho que é fundamental. Já aconteceu de você enfrentar alguém nos ringues Uhum. e depois da luta terminada, o seu oponente levar isso para o lado pessoal? Não, acho que Subiu no ringue, a pancadaria come ali, Uhum. acabou ali, no terceiro round acabou, Uhum. cada um segue seu caminho, amizade, em alguns casos não, né? Porque às vezes Sim, nem acho se que- conhecem, mas existe um respeito profissional. Não, acho que nunca não. Comigo não. Acontece, a gente consegue ver vídeos aí na internet. Existe rivalidade, né? Existe a pessoa querer ganhar o outro, de qualquer... querer uma revanche. Mas dentro do ringue. Não, dentro do ringue. Até porque, geralmente, se você parar para analisar toda a luta de boxe ou de esporte de combate, sempre termina com um abraço, velho. São duas pessoas se degladiando ali. Mas quando soa o gongo e finaliza a luta, a primeira coisa que acontece ali é um aperto de mão e um abraço. Legal. Quem luta não briga. Se você tivesse que definir o boxe com uma palavra, qual seria? Oportunidade.
Oportunidade. A mesma oportunidade que chegou para você, você gostaria que é gerar. É o que eu estou fazendo hoje. Legal. Eu sou só um fruto de uma árvore que foi fruto de uma outra árvore, sabe? É meio que uma semeadura aí de coisa boa. Legal. Aonde o Bilil se vê daqui a 10 anos? No boxe. Com a minha escola de boxe, dentro do Complexo do Alemão, cabelo grisalho, com alunos meus formado treinador, e eu sentadinho lá no cantinho, lendo livro, só observando os meninos treinando, assim, sabe? Tipo, Você está construindo um espaço na sua casa, né, para receber alguns para alunos? receber alguns alunos. Fala um pouco. Então, eu tenho hoje o que está na minha casa, estamos fazendo uma reforma, ainda falta bastante coisa para poder retomar as atividades. Você está fazendo essa obra com recurso próprio ou você recebe recurso de algum lugar? Por ser uma Sai do seu bolso. Por ser uma obra dentro da minha propriedade, dentro da comunidade, eu não recebo nenhum tipo de recurso. Existem voluntários que acreditam naquilo que eu falo. Isso eu tenho bastante. Pessoas que estão dispostas a carregar 3 metros de material escada acima. Pessoas que estão dispostas a acordar 5 da manhã para virar um concreto e bater uma laje. Ponto. Só que os recursos dos materiais, né, daquilo que a gente precisa, e talvez você, muito mais experiência nisso, sabe muito bem do que eu estou falando, é tudo recurso meu. Então é por isso que as coisas acabam sendo um pouco mais devagar. É muito difícil fazer uma obra, principalmente algo que seja seguro para outras pessoas. Legal. O que você quer deixar como legado para quem acompanha o seu trabalho, Bilil? Depois compartilhe. Depois que você falar, bom, vou passar a parte de treinar boxe para uma outra pessoa, vou apenas ser um curtidor desses alunos que eu estou deixando para aí. A história que você quer deixar, o que você quer que falem de você daqui a 10 anos, 15 anos? Qual é a história que você quer que conte de você quando você parar de dar aula de boxe? Pô, aquele cara mudou a realidade desse lugar. É isso. Aquele cara conseguiu fazer do lugar onde ele vivia um lugar melhor. Legal. Para quem quer começar no boxe, mas tem algumas dúvidas, o medo, o que você deixa de recomendação para esses alunos? Comece. Deixa o medo de lado. O medo trava. O medo, a única coisa que te impede de chegar ao sucesso e alcançar o seu objetivo é o medo. Deixe o medo de lado e comece. Procure, sim, boas pessoas que não te coloquem em situações de risco, pessoas que cuidem de você, treinadores e mentores e professores que cuidem de você. Mas perca o medo. Comece. Você não vai chegar na academia hoje e vai entrar dentro do ringue para fazer um sparring com o melhor atleta da academia. Não. Você vai chegar lá, você vai sentar, você vai passar por um processo pedagógico, você vai aprender fundamentos, deslocamentos, posição de base, golpe, tem toda uma cartilha a ser seguida antes de você falar assim, estou próximo para o próximo passo. Então, perca o medo, mas não se permita ser enganado. Identifique e veja se você se sente seguro naquele ambiente. Se você entendeu que aquele ambiente é seguro para você começar, comece. Legal. O que você fez que, se você pudesse passar uma borracha e apagar aquele momento, tem algo que você tenha feito dentro do boxe que você, cara, fiz isso, mas me arrependo, vida que segue? Não precisa falar, mas tem algo que você tenha feito, algum momento que você tenha vivido que você se arrepende? Tem bastante. Guarda para você, quer falar? Não, guarda para mim. Guarda para você? Bilil, obrigado. Tamo junto. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Conta com a gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E traz o teu mentor. Ó, tá convidado. Convite. Você oficial. cara. Tamo junto. Valeu, meu parceiro. Valeu, Paulo. Obrigado, gente. Valeu.